Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim continuar falando do CPC, do Código de Processo Civil. Eu quero falar dos prazos. E para você que não viu os vídeos anteriores sobre impedimento e suspensão, da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, dá uma olhada, uma conferida, porque tem muitas dicas legais. Eu tento trazer aqui o mais resumido possível para que você possa não só entender o conteúdo, mas também fazer a sua revisão. Indica aí para os seus amigos, deixe seu like no canal, inscreva-se no canal, compartilha e pode me seguir no Instagram quem quiser e mandar perguntas por lá, no @DianaLoucena. Eu fiz aqui uma tabelinha com todos os prazos. No final eu venho aqui falando sobre ele, mas pode printar aí a tela se você quiser e imprimir, deixar na parede colado e decorar esses prazos. Mas antes disso, a gente vai falar sobre ler a lei, porque tem muita coisinha importante que você tem que saber na hora da sua prova, tá bom? Então, aí no capítulo 3 fala dos prazos, artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, mas quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. E quando a lei ou o juiz não determinar os prazos, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridos 48 horas. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Então, decora esse parágrafo 3º porque ele cai muito, tá? Parágrafo 4º, será considerado tempestivo, tá? E não confunda com intempestivo. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem do prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E o parágrafo único, que foi muito destrinchado aí pela banca, diz: o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então vai ser contado os dias úteis só nos prazos processuais, não nos prazos materiais. Então decora isso que foi pegadinha de prova. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, que é o dia do recesso. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instruídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia e dos auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, tá? Então, nas férias forenses não tem audiência e nem sessão de julgamento. Tem o plantão lá só para casos urgentes, tá, gente? Que aí tá determinado na lei que a gente já leu no vídeo anterior. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer hipótese do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Então, eu trouxe o artigo 213 que diz: suspende-se o prazo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seu procurador, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objetivo principal de outro processo pendente, ou também quando a sentença do mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada por outro juízo.
Por motivo de força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos de navegação de competência do Tribunal Marítimo, nos demais casos em que este Código regula, e pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, ou quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, esses aí são os casos da suspensão do artigo 313 para suspender o curso do processo por obstáculo criado em detrimento da parte. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, na comarca, seção ou subseção judiciária onde for de difícil transporte, o juiz prorrogará os prazos por até 2 meses, tá? Ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios. Aí eu coloquei o que é prazos, o que é peremptórios? É prazos decisivo ou determinante, tá? Sem anuência das partes. Com anuência das partes pode? Pode. Sem anuência das partes não pode, é vedado. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação dos prazos poderá ser excedido, tá? Então, no caso aí de 2 meses, até 2 meses, se for por calamidade pública, pode ser maior que 2 meses. Próximo. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa, tá, gente? É independente de determinação judicial. Nas questões vem dependente, tá? Cuidado com isso. E aí considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar, no prazo que lhe determinar, né? Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, não vai contar o dia do começo, e incluindo o dia do vencimento. Então, você inclui o último dia do prazo, tá bom? Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal e ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJE. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil a seguir ao da publicação. Então, assim, a gente disponibiliza lá a informação no DJE, a data da publicação é um dia depois, e depois da publicação, um dia depois, no próximo dia útil, começa a contar o prazo, tá? Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa, tá, gente? Então, assim, uma parte ela vai renunciar ao seu prazo, mas tem que ser só o seu prazo, ela não pode renunciar o prazo, a parte autora não pode renunciar o prazo da parte ré, por exemplo, ela só pode renunciar o prazo que for exclusivamente em seu favor. Ou, por exemplo, tem 2 autores, cada um só pode renunciar o seu prazo, não pode renunciar o prazo do outro autor, tá? Então, é isso que quer dizer isso. Então, decora isso aí exclusivamente em seu favor, porque nas questões falam que pode renunciar a qualquer prazo. Não, é só os que forem exclusivamente em seu favor. O juiz proferirá os despachos em 5 dias, decisões interlocutórias em 10 dias e as sentenças em 30 dias. Decora também esses prazos.
Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por tempo igual os prazos a que está submetido. Então, no caso aí dos despachos, se tiver um motivo justificado, em vez de 5 dias pode ser 10, porque é prazo igual, tá? Nas decisões interlocutórias, em vez de 10 é 20, e nas sentenças, em vez de 30, 60, mas aí só por motivo justificado. Incumbirá ao serventuário, ou seja, os escreventes, os oficiais, os serventuários aí, remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia. Então é o que? Enviar os autos para o juiz, para ele dar a conclusão dele. Isso que é remeter os autos conclusos. Então ele tem um prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou tiver ciência da ordem quando determinada para o juiz. Já pensou se nós tivéssemos 1 dia para cumprir todos os processos? Não, então pensa assim, ou para mandar autos concluídos para o juiz, você tem 1 dia para mandar os autos concluídos para o juiz depois que terminou de ver o outro processo, o processo anterior. Ou você tem para executar os atos processuais 5 dias, mas também depois que foi concluído o processo anterior. E para isso tem aí uma ordem, tem que seguir aquela ordem que eu falei no vídeo anterior. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia, a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Então, da ordem do juiz, ele vai certificar o dia que teve ciência. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato do serventuário. Então, por que eu coloquei isso em vermelho? Porque eu já vi questão falando que depende do ato do serventuário, de declarar o dia e a hora, confundindo tudo. Autos eletrônicos não depende do serventuário, é automático. Artigo 229, e essa daqui é questão de prova muito, tá? Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo e tribunal, independentemente de requerimento. E aí eu coloquei o parágrafo 2 aí, de uma corzinha diferente, salvo processo eletrônico. Então, assim, as pegadinhas, eles colocam todo esse texto aí, você acha bonitinho e você fala, nossa, eu li isso, mas presta atenção, o prazo em dobro é só para processos físicos, os processos eletrônicos não têm prazo em dobro, tá? Para os litisconsórcios de diferentes procuradores e de escritório de advocacia distinto. E também independe de requerimento isso, tá? O prazo já tá na lei aí, não tem que ter requerimento. Parágrafo 1º, cessa a contagem do prazo em dobro se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. E aí o parágrafo 2º que cai aí, não se aplica o disposto do caput aos processos e autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo o prazo. Dia do começo do prazo. Então, essa parte aqui, tem muita gente que tem dificuldade de decorar, mas pensa comigo. Juntada é no dia da juntada. Então, tudo que tem que juntar a UAR, que é o aviso de recebimento da carta, juntar o mandado cumprido pelo oficial de justiça, qualquer tipo de carta, tudo que é juntada é na data da juntada, que considera-se o início do prazo, tá? Qualquer tipo de comunicação que tem que juntar no processo, você pensa que é na data da juntada. Quando for feito a citação pelo escrivão, aí o escrivão intimou a parte, ela foi lá no cartório e ela foi intimada pelo escrivão, é na data da ocorrência. E os próximos é no dia útil seguinte. Tudo que for
por edital, por meio eletrônico, é no dia útil seguinte, até por audiência, que não está descrito aqui, mas cai muito em prova, é no dia útil seguinte, tá? Você não vai contar o dia que teve a audiência, você vai contar o dia útil, começar a contar o prazo no próximo dia útil, tá? A data da publicação, quando a intimação se der por DJE. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos. Então, são esses que você tem que decorar, tá? Tudo que tiver juntado é a data da juntada. Quando é pelo escrivão, é a data da ocorrência, a intimação feita pelo escrivão. E o resto é tudo no dia útil seguinte. O dia da carga, aí no caso das intimações, se der por meio de retirada dos autos. Então, foi lá, o advogado, a parte, retirou os autos no cartório, é o dia da carga, é o dia que eles retiraram, tá? E a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, no DJE. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referirem os incisos 1 ao 5 do caput. Então, no caso de juntada, é o dia da juntada, no dia útil seguinte, são esses os prazos. Mas aí, mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas. Então, um réu vai lá, tem um prazo para cumprir. Aí terminou o prazo, aí começa o prazo do outro réu. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo de cumprimento de determinação judicial corresponderá à data que se der a comunicação. Aplica-se o disposto do inciso 2, que é a juntada de mandado do caput, a citação com hora certa. Então, quem faz a citação por hora certa é o oficial de justiça. Então, é a mesma coisa para o oficial de justiça do mandado, né? É a data da juntada, tá? Dessa citação por hora certa. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, o que acontece? A gente manda uma carta precatória para o ofício da outra comarca, de outra região. Então, eles não vão esperar chegar aqui para mandar a carta precatória. Não, eles vão mandar por meio eletrônico. O oficial de justiça cumpriu lá naquela outra região a citação, eles já comunicam aí por e-mail, manda aí tudo por e-mail para gente que mandou lá a carta precatória para que possa, ou a carta rogatória, para que possa continuar o processo o quanto antes. Da verificação dos prazos e das penalidades. Incube ao juiz verificar se o serventuário excedeu sem motivo legítimo os prazos estabelecidos em lei. Então, o juiz ele tem que verificar isso. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Qualquer das partes, o Ministério Público, a Defensoria, poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Então, se você não cumprir os prazos, qualquer parte, Ministério Público, a Defensoria Pública, pode representar contra você para o seu juiz. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Então, isso aí acontece muito em processo físico. O digital já não tem mais isso, o eletrônico. Mas assim, o advogado ia lá no cartório, ele retirava a carga, né? Retirava os autos para que ele pudesse verificar dentro do prazo dele e entrar aí com uma petição, uma contestação e se manifestar nos autos.
Porém, tinha alguns advogados que eles não devolviam, e aí não dava para começar a contar o prazo da outra parte para se manifestar, porque aí eles tinham que devolver e a gente tinha que abrir o prazo, a carga para a outra parte. Então, quando eles não devolviam, dentro do prazo, acontecia o que a gente vai ler agora. Eles devem restituir os autos, eles devem trazer para o cartório os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Então, qualquer interessado. Se o advogado não devolveu, a outra parte que é interessada, que tem que se manifestar naquele período, ela pode exigir os autos do advogado que excedeu esse prazo. E se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Então ele vai perder, nas próximas vezes ele não vai poder se manifestar tirando os autos do cartório, ele vai ter que dar vista dentro do cartório, no balcão. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para procedimento disciplinar e imposição da multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. E verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no fato. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Então, aqui está falando dos prazos do juiz, aquele lá, despacho 5 dias, decisão interlocutória 10 dias, sentença 30 dias. Então, qualquer parte, Ministério Público e a Defensoria pode representar, aí não vai representar para o juiz, vai representar para o corregedor, que é um órgão acima, né, do tribunal, ou para o CNJ contra esse juiz ou relator que excedeu esse prazo injustificadamente. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvida previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para a apuração da responsabilidade com intimação do representado por meio eletrônico para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Então, o juiz ele vai ter 15 dias aí para ele apresentar a justificativa. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não dessa justificativa, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator do CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico que em 10 dias pratique o ato. Então, eles vão falar para esse juiz aí praticar em 10 dias esse ato que está parado, né? Que o objetivo principal é que o ato seja praticado. E mantida a inércia, então, mesmo assim, em 10 dias ele não praticou, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra qual se representou para a decisão em 10 dias. Então, é isso, nós vamos fazer questões. Vamos lá. E aqui está a tabelinha com quase tudo que eu falei, só a parte do juiz que eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar confuso, tá? Vai deixando aí o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Questão número 1. O Luiz ingressou com a ação contra a Mirella em 9/3, uma sexta-feira. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz julgou a ação improcedente, saindo as partes intimadas de tal decisão nesta data. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. Então vamos lá. Primeiro,
Quem é parte sucumbente? É quem perdeu a ação. Nesse caso, a ação ela foi improcedente, ou seja, quem ingressou com a ação não ganhou a ação. Então é o Luiz. O Luiz, ele ingressou com a ação, o juiz determinou em audiência, ele já deu julgamento em audiência e as partes já saíram intimadas que o Luiz perdeu a ação, que a ação foi improcedente. Dia 9/3, uma sexta-feira. Levando em consideração que durante o prazo do recurso não há qualquer feriado, é correto afirmar. Então, aqui na questão, ele cobra qual tipo de recurso, a gente não viu ainda essa parte, tá? Mas de antemão já vou adiantar que a apelação contra a sentença improcedente cabe a apelação. E ele pergunta o tempo, né? Que tem. Então, o que a gente sabe? Que exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Então, isso você tem que ter decorado. E que dia 9/3 foi uma sexta-feira, então a gente exclui essa sexta-feira e conta o próximo dia útil, que será a segunda-feira, né? A segunda-feira do dia 12, que é... Então, como eu falei lá na audiência também, que é o próximo dia útil da audiência que começa a contar. Letra A. O recurso a ser manifestado por Luiz... e quem vai entrar com o recurso? O Luiz, né? Que é a parte sucumbente, que é quem perdeu. Não tem o porquê a Mirella entrar com recurso, porque ela não perdeu a ação. Letra A. O recurso a ser manejado por Luiz é de agravo de instrumento e ele terá 15 dias úteis para fazer tal peça processual contados a partir do dia 9/3. Então, mesmo que você não soubesse qual é o recurso, que não é agravo de instrumento, é apelação, você saberia pelo prazo, porque aí está dizendo contados a partir do 9/3, mas a gente exclui o dia do começo, então é contados a partir do dia 12/3. B. Tanto Luiz quanto Mirella têm interesse de agir no recurso, aí a gente já exclui, porque a Mirella ela não tem interesse, ela ganhou a ação, né? Ela não perdeu. Então, mas vamos continuar. Tem interesse de agir com recurso de apelação e eles terão prazo comum de 15 dias úteis contados de 12/3, segunda-feira, para apresentar tal peça processual. O erro só é que a Mirella também tem interesse, mas sim, é apelação, é contados a partir do dia 12/3 na segunda-feira e é 15 dias para apresentar esse recurso, tá? Letra C. Luiz deverá interpor recurso de agravo instrumento e terá para isso prazo fatal até 30/3, contando os 15 dias úteis. A gente vai ver que é 30/3 sim, mas nesse caso o erro era do recurso de agravo de instrumento, não é apelação. D. Luiz deverá interpor recurso de apelação, ok, e terá para isso prazo fatal até o dia 30/3, uma sexta-feira, ok. A letra D é o nosso gabarito. Mirella deverá manejar recurso de apelação no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de 12/3. E no caso, a Mirella não é a parte sucumbente, não é quem perdeu a ação, tá? Eu trouxe essa questão porque ela foi bem maldosinha, né? Porque ela cobrou muitas coisas, ela cobrou o prazo para o recurso, ela cobrou qual tipo de recurso e ela cobrou isso, se conta o dia 9/3 ou não, tá? Então ela foi bem completinha com uma historinha e na VUNESP sempre tem uma questão com historinha que você tem que interpretar essa historinha, tá bom? 2. É da banca Consulplan. Analise as afirmativas sobre os prazos processuais de acordo com o CPC. 1. Quando tiver ciência da ordem emanada pelo juiz, o serventuário deverá executar os atos processuais no prazo de 10 dias? Não, é no prazo, executar os atos processuais é 5 dias. 2. Nos processos eletrônicos, a juntada de petição ou manifestação em geral dependerá do ato do serventuário da justiça? Não. Atos eletrônicos, processos eletrônicos independe do serventuário de justiça, tá? Que certificará o dia, a hora? Não, também não vai certificar. Só nos processos físicos.
3. Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento, nos processos judiciais físicos e eletrônicos, até físicos, estava certinho, processos judiciais físicos, mas eletrônicos não tem o prazo em dobro em processos eletrônicos. 4. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou de intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Sim, é isso mesmo. A data da ocorrência quando for intimação ou citação pelo escrivão. A 4 é a afirmativa correta. Então, o nosso gabarito é a letra C. Apenas a afirmativa 4 é verdadeira. A diz que todas são verdadeiras e não é verdade. A B diz que apenas a 1 é falsa e não é verdade. A 1, a 2 e a 3 são falsas. E a D diz apenas afirmativas 2 e 4 são verdadeiras, mas a 2 não é verdadeira, ela é falsa. Próxima questão. A respeito dos prazos processuais, assinale a alternativa correta. No novo processo civil brasileiro, os prazos processuais estabelecidos em dias são contínuos, computando-se sábados, domingos e feriados? Não, eles são dias úteis, exclui aí sábado, domingo e feriado, tá? B. Inexistindo preceito legal ou determinação pelo juiz, entende-se que o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte é de 10 dias úteis? Não, é de 5 dias úteis. C. A morte ou a perda de capacidade processual das partes acarreta a interrupção do prazo, que volta a ser contado desde o início. E aí é aquela parte do artigo 313 que eu falei, a morte e a perda da capacidade processual da parte acarreta, sim, a suspensão do prazo, mas não volta a ser contado do início, volta a ser contado da onde parou, da parte que falta para complementar o prazo, tá? Então, por isso que essa questão está incorreta. D. Aos litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, mesmo em processo eletrônico, não, já sabe que está errado. É assegurada a contagem em dobro de todos os prazos processuais? Não, é só para processos físicos, eletrônicos não entra prazo em dobro, tá? Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJE? Correto, letra de lei, letra E é o nosso gabarito. E aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal.